pesquisas para o meu livro de tecnologia e espiritualidade e nas minhas pesquisas sobre meditação, eu cheguei nesse conjunto de práticas chamado psiconética, que é um conjunto de práticas que não tem absolutamente nenhuma relação com nenhum aspecto religioso e espiritual, apesar de ser dito que pode te levar para esses lugares. E o curioso desse conjunto de práticas é que foi descoberto e principalmente desenvolvido nos anos 70, 80 na União Soviética. Então, é uma coisa de russos, época de União Soviética. Dá super para entender do aspecto racional, técnico ou tecnológico, como eles apontam. E esse conjunto de práticas, ele basicamente trabalha com a atenção, lembrando que nós que praticamos meditação, não importa qual técnica seja, estamos também, né, trabalhando com a nossa atenção. E meio que a atenção leva... A gente investe boa porção de tempo e energia em tentar entender o que é essa atenção. Então, assim, o foco dessa prática chamada psiconética também está nesse lugar de trabalhar com essa musculatura, vamos colocar assim. E a prática foi inventada por causa que os cosmonautas, então os nossos primeiros exploradores do espaço, né, os cosmonautas, eles tinham que realizar várias funções ao mesmo tempo, com seus painéis gigantescos, e ou eles começavam a alucinar, ver coisa onde não tinha, ou eles não conseguiam captar, por exemplo, várias funções, vários monitores, e aí o governo soviético investiu nessas práticas para auxiliar essas situações que exigem extrema concentração e ajudar os cosmonautas em suas explorações espaciais. Mas eu encontrei esse site chamado Desconcentração da Atenção, então, Desconcentração da Atenção, que basicamente é o único material em inglês bom, conciso, o único mesmo, assim, da internet, o resto é tudo em russo. Então eu estou meio quebrando a cabeça, fazendo umas traduções eletrônicas automáticas no Google Tradutor do russo para o inglês, do russo para o português, mas enfim. Esse material específico, em inglês, eu vou colocar no site da... Espera aí, que agora minha voz... Acho que é a de você, né? Som, testando. Eu vou ativar o seu mudo, Neca. Se você precisar falar, aí você liga. Bom, agora parou. Beleza. E, enfim, o motivo de eu ter me interessado tanto é que, dando uma lida, se assemelha muito, mas muito com o processo de desenvolvimento da atenção budista. E é muito incrível quando você estuda um conjunto de práticas que tem fortemente um contexto religioso e espiritual. É muito incrível quando você descobre um outro mapa que meio que está trabalhando com as questões do budismo, só que sem uma explicação mística e sem um aspecto, talvez, filosófico, religioso ali por trás. E isso é muito bacana. E os exercícios eu já comecei a fazer, e a gente vai fazer hoje uma prática de meditação que vai incluir essa ideia da desconcentração, que eu já vou passar para vocês o que é essa tal de desconcentração. São exercícios, assim, bastante poderosos para renovar os nossos hábitos mentais e, principalmente, aprender a mexer, vamos chamar agora esse corpo a atenção como se fosse um corpo que você consegue manipular livremente. Os exercícios deles, assim, são exercícios muito incríveis. Um exemplo, né? Sabe aqueles cubos, chama cubo de Nucker, mas são formas geométricas, um cubo que está em 2D, mas a forma que você olha, você consegue ver ele em 3D. E se você muda um pouco o seu olhar, ele adquire, tipo, a face da frente vai para trás. São aquelas ilusões de óticas, de imagem, sabe?
E um dos exercícios básicos de levantamento de peso mental da psiconética é você ficar trabalhando, por exemplo, 2 minutos por dia, olhando para essas ilusões de óticas e percebendo essas variáveis que o seu cérebro fica criando partindo de apenas uma imagem, e através da sua vontade, da sua intenção, você trabalha, por exemplo, mantendo só uma forma de ver esses cubos, ou você fica alternando entre ver de uma forma e outra. Então, são vários exercícios, assim, de novo, de pegar a atenção e testar ela através da vontade, através da intenção, testar ela de diversas formas. Antes de eu falar o que vai ser o nosso exercício de hoje, a desconcentração, eu quero primeiro que a gente localize o que é a nossa atenção. E o exercício vai ser muito simples. A gente tem a tendência de achar que a nossa concentração, ela parte do nosso olhar. Então, para onde você está olhando, você está concentrando. Isso é verdade num aspecto, mas não preenche toda a possibilidade da atenção. A atenção, ela não é o olhar. A atenção é uma coisa que está além do olhar. E para mostrar isso, a gente vai fazer esse breve exercício, já podemos até começar a fazer, que consiste em olhem para a fonte de vídeo de vocês, seja um celular ou um computador, e a gente poderia dizer que sim, estamos com a atenção e também com o olhar nesse celular ou nesse computador. Mas eu quero que, com a atenção de vocês, vocês mantenham o olhar no celular e eu quero que vocês procurem uma imagem, ou melhor, um objeto que está no espaço, pode ser ao redor desse celular, desse computador, e você vai jogar a sua atenção para esse objeto, mas vai manter o olhar no smartphone, no vídeo. Pegando esse objeto, tenta fazer um scan com a sua atenção e perceber objetos que estão ao redor do seu smartphone, mas sem tirar os olhos do celular de verdade. Bom, se vocês já testaram e conseguiram, porque é uma coisa que é instantânea, você vai percebendo que você tem essa capacidade, esse é o corpo que é trabalhado na psiconética. É essa capacidade, essa lanterna conhecedora, vamos dizer assim, que é a lanterna que a gente usa no Vipassana para fazer o scan do corpo, ou para a gente visualizar algo, mas é muito enfatizado essa questão, e eu gostei bastante desse tipo de exercício. Então, assim, a prática de hoje, que vai consistir numa prática exclusivamente visual, nós vamos fazer de olhos abertos, nós iremos praticar a técnica da desconcentração. A técnica da desconcentração consiste em, a gente vai manter essa ideia de ter um foco visual no centro do nosso campo visual, só que esse foco ele é mantido apenas como uma âncora, porque o que a gente vai fazer nesse exercício é desconcentrar todo o nosso campo visual para transformar ele numa coisa só. Então, vamos ver o que significa isso. Eu quero que vocês façam um exercício agora simples. Vocês vão unir as palmas das mãos para vocês entenderem o que é a desconcentração. Vamos lá, une as palmas das mãos e você vai olhar para o triângulo que forma entre as palmas das suas mãos e, que nem no exercício do smartphone, o nosso olhar e a nossa atenção está nas nossas mãos. Mas agora, com muita calma, você vai afastando as palmas das mãos para os lados, e você vai continuar olhando para o centro, onde você estava olhando, e vai jogar a tua atenção nas duas mãos. Então, a tua atenção agora se divide em duas, você está focando no centro, mas você está conectado com as mãos, você conhece as mãos. As mãos fazem parte também do seu campo visual. Enfim, esse é um exercício que a gente também localiza essa ideia. Então, pode soltar as mãos. O que é a desconcentração? A nossa tendência é olhar para o espaço e, por um processo evolutivo, a gente olha diretamente formas diferenciadas no espaço. Então, você vê uma cadeira, você vê uma pessoa, você vê um carro, uma nuvem.
A prática de desconcentração, como a gente vai trabalhar com essa ideia de preencher o nosso campo visual, não apenas no objeto, e sim em tudo, a gente vai começar a entrar inicialmente em lugares, principalmente visuais, de se conectar apenas com o pano de fundo. Então, na prática da desconcentração, você vai perceber que vai chegar, talvez já no início ou no momento, que você vai perder a diferenciação entre os objetos. E a sua visão vai ser como se fosse, vamos dizer assim, uma tela de uma pintura em 180 graus. Só que nesse exercício, você vai ver essa tela, todos os pixels dessa tela, na sua totalidade. Então, ao invés de você ficar isolando objetos, elementos dessa tela, a prática de desconcentração vai fazer você preencher ela nas bordas, em cima e embaixo, e você vai sustentar esse novo tipo de ver, mas de principalmente trabalhar com a atenção. Essa é a explicação. Agora eu vou fazer a explicação técnica da nossa sessão de hoje. Você vai ficar na sua postura mais confortável de meditação. Você vai descansar o seu olhar no horizonte, de olhos abertos. Dá para ser feito também de olhos fechados, mas hoje vamos fazer de olhos abertos. Se você tiver um lugar aí que seja amplo, que não seja muito limitante o seu campo de visão, é melhor, porque você vai ter mais coisa para se conectar. E focando, descansando o seu olhar no horizonte, a primeira parte da sua meditação é que você vai procurar o objeto esquerdo mais longe possível do seu campo de visão. Só que você vai procurar como? Usando a sua atenção. Você não vai virar a cara, né, o rosto, para procurar um objeto esquerdo. Com a sua atenção, você vai vasculhar o lado esquerdo, encontrando o objeto mais longe, ou até mesmo imaginando que você está o mais longe possível com a sua atenção. Agora você vai fazer a mesma coisa com o lugar direito. Tudo isso com o olhar firme, descansado no centro. Puxou para o lado direito, de novo também, procurou o objeto direito mais longe, agora você tem as laterais. Para incluir todo o pano de fundo e chegar nesse cenário de desconcentrar, a gente tem que incluir esse vetor de cima, o ponto mais alto do seu campo de visão. Voltamos. E você vai procurar lá embaixo o seu ponto mais baixo do seu campo de visão com a sua atenção. Quando a gente fizer esse scan nas laterais e em cima e embaixo, depois tem até como acrescentar um X, que daí são as diagonais, mas vocês vão sustentar esse campo visual íntegro, que agora está se mostrando para você menos diferenciado. Então é como se fosse a cassina. Lembra que a gente ficava olhando para a chama da vela e depois acompanhando a ermita e assistindo tudo ali no campo da cassina? A gente está, vamos dizer assim, preenchendo cada pixel do campo visual com a sua atenção. Perceba, se eu falo para vocês, preencha esse quadrado com a sua atenção, o simples fato de você deslocar a sua atenção para esse quadrado e reconhecer essa forma, é essa ideia de preencher a atenção. Foco no centro, preenche todo o lado esquerdo, preenche todo o lado direito, em cima e baixo, embaixo, e tenta manter. Você vai perceber que a mente ela vai querer olhar para um objeto, diferenciar ele dos outros, alguma forma que está ali no seu campo de visão. Se você percebe isso, desfaz e sustenta essa grande tela visual. Pode chegar um ponto, vamos ver se vai acontecer com vocês hoje, que você vai perceber que as formas, e na verdade todas as cores, vão sumir e você vai entrar num lugar ou luminoso
onde tudo para de fazer diferença e tudo fica luminoso, 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 ou com uma cor vermelha, mas vai alterar drasticamente, só a partir do olhar, toda essa configuração, de novo, de espaço, objetos diferenciados. Isso é um sinal de que você começou a entrar na desconcentração. Ou, como a gente fala no budismo, isso é um sinal de que você começa a dar um passo além desse hábito de dar nomes e ficar diferenciando as formas que existem no espaço. Por último, esse é uma técnica que é basicamente assim, usada por muitos nadadores livres. Eu até fiz lá a tradução do artigo para vocês duas, depois. A mãe dele estudou como cientista na União Soviética. Ela é a maior nadadora livre de todos os tempos, bateu 16 recordes mundiais, e basicamente ela sumiu, ela estava nadando e ela sumiu alguns anos atrás, ninguém mais sabe onde ela está, mas ela ensinou para o filho dela, que é o atual campeão, a técnica da desconcentração. Porque na técnica da desconcentração, você se liberta temporariamente desse hábito mental de ficar diferenciando formas e contando histórias sobre essas formas isoladas. Você simplesmente recepciona todo o teu campo sensorial e você vira todo esse campo sensorial. O que a gente vai fazer hoje está no campo visual, mas tem como fazer desconcentração nos sons, tem como fazer desconcentração somática, que é todas as sensações do corpo, e os resultados variam, inclusive chegam nesses lugares que o cientista coloca como liberdades de existir. Então eu fiquei, esse cara está falando do despertar, ele está falando dos lugares de ampliação do eu. Então é muito interessante como a nossa atenção ela pode ser trabalhada e os mapas se cruzam. Enfim, falei bastante coisa sobre a psiconética. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma opinião